esse ponto que eu quero chegar. Porque às vezes tem pessoas que estão na condição desses líderes. Tem pessoa que está na condição desses reis. Esse é o lance. E aqui é onde eu chego. Eu vou classificar esse assunto que nós estamos falando, na obediência profética, em duas classes. A classe de quem entrega e a classe de quem recebe. Ok. A classe de quem está em ofício e a classe de quem está recebendo a palavra de quem está em ofício. Vai pegando aí. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Então são duas unções. Eu preciso estar debaixo da unção de liberar, você precisa estar debaixo da unção de receber. Ok. Eu creio no que eu estou liberando. Você crê no que você está recebendo? É simples isso. É simples. Eu sei o que eu estou liberando. Você sabe o que você está recebendo? Então são duas classes. A classe de quem fala, a classe de quem ouve. Nesse momento, o ofício ele vai gerar um preço. Jeremias a gente conhece que é aquele que paga o preço por falar a verdade. E a verdade dói. Dói. O problema é o que nós fazemos com a dor da verdade. A verdade dói. Você entende? O problema é o que as pessoas fazem com a dor da verdade. Coríntios fala que a dor segundo o mundo gera morte. A tristeza segundo o mundo, que é a dor, né? Mas a tristeza segundo Deus gera arrependimento. E a verdade às vezes me deixa triste. Porque eu sei que precisa ter algo que mudar em mim. Tem algo errado aqui, ali, né? E aí, a mensagem, que é que eu já aprendo uma lição. Você pega se você quiser. Tem coisa, nem tudo tem que ser exposto para fora do templo. Tem coisa que tem que ficar naquela atmosfera. Tem experiência que tem que ficar dentro dessa atmosfera. Porque talvez, se não tivesse saído, não prejudicaria, mas tudo é propósito de Deus, eu entendo isso. Quando o rolo sai, eles pegam o rolo de dentro do templo, que Jeremias mandou escrever, e leva para falar no palácio do rei. Aí, qual que é o cenário? Tá o rei sentado, tá os príncipes sentados, todo mundo sentado assim. A Bíblia diz que estava frio. Meu Deus. Repete aí, fala frieza. Frieza. No palácio. No palácio. Fala assim, calor Calor. no templo. No templo. Meu Deus. Ó. A Bíblia diz que estava frio no palácio, só que a Bíblia conta que o povo estava rendido dentro da igreja, do templo. Então estava quente. Lá dentro tinha fogo. No palácio tinha um fogo terreno. Tava frio, mas tinha um fogo terreno. No templo tava frio, mas tinha um fogo celestial. Tinha um fogo diferenciado. Tinha um povo posicionado. Tinha um fogo de confronto, tinha um fogo de arrependimento. Você entendeu? Então, eu prefiro estar no templo com o fogo quebrantado do que estar no palácio, no sofá de couro. Do que estar no palácio, no shopping. Do que estar... Eu não tô pregando contra a prosperidade, contra a riqueza, tá? Eu tô falando sobre posição. O povo se posiciona numa condição humilde e quebrantado dentro do templo. E ali tem um fogo. Qual que é o fogo do templo? Candelabro. Aleluia. Qual que é o fogo do templo? O fogo do altar, que não pode se apagar. Aleluia. O fogo do templo é o candelabro, o candeleiro. Você entendeu? É o Sim. fogo, é o fogo que é aceso com óleo. Óleo, fogo. E no palácio tinha um fogo. Eu vou explicar pra você que o fogo do palácio não é o mesmo fogo do templo. E nós temos que aprender a discernir qual é o fogo de Deus. No meio de tudo isso. Escute, porque tem muito fogo em palácio que não é fogo de Deus. Que na verdade, o fogo do palácio era por causa da frieza. Mas não esquentava a alma, não esquentava a consciência, não queimava o pecado. O fogo do templo era outro. Aí, tá todo mundo sentado? Tá frio? Chega a notícia, chega o texto e começa a ler. E o profeta escreveu e tem alguém lendo. A Bíblia fala que cada página o rei arrancava, cortava com o canivete e jogava no fogo. Na quarta coluna, a Bíblia fala que na quarta coluna o rei cortava, jogava no fogo. Cada página era isso. Qual que é a revelação? A revelação é que Deus está levantando muito profeta sobre essa nação. Aleluia, Jesus. Muitos profetas, não são poucos mais. Jesus. Deus tem levantado muitos profetas e tem entregado o rolo. O que é o rolo? O rolo é a mensagem de Deus. O rolo é a mensagem de Deus. Deus está levantando o profeta e a mensagem está chegando. Não é por falta de mensagem.
Só que tem pessoa que tá pegando o que Deus tá falando e tá queimando. Tá pegando o rolo de Deus e tá queimando. Tá pegando a mensagem de Deus e tá queimando. Escute só. Se Paulo diz que eu sou a carta viva, eu sou o rolo. É em mim que Deus ministra a mensagem dele. É em mim, é nas suas atitudes. Só que tem muita pessoa que pega a sua conduta e queima. Que pega a mensagem que você entrega com o seu corpo e queima. Então aqui eu tô falando primeiro do ofício de quem tá entregando. Que é um preço a ser pago. Olha Você aí. imagina como é humilhante? Você faz uma coisa com o maior carinho. Você entrega pra pessoa, a pessoa vai lá e joga fora. Você entende o que eu tô querendo dizer? Meu Deus do céu. Como é confrontante isso, como dói, porque é isso que tá acontecendo hoje em dia. Tem nego pagando preço, tá? Porque aquele tempo, não sei se você sabe, papila era caro, não era barato. Tá? A tinta que escrevia também era, tá? Então, estamos falando sobre isso aqui, ó. Tem pessoa pagando preço também, viu? Sangue, Ofertando dinheiro, paga preço, ó, na obra, ó. Tem pastor ralando, tirando do seu próprio bolso. Tem pastor dando tudo que é seu. Tem homem de Deus se entregando. Tem homem de Deus que não dorme. Tem homem de Deus que não come. Tem mulher de Deus que não dorme. Meu Tem mulher Deus de Deus que não come e tá entregando o rolo que Deus tá mandando. Aí chega lá, entrega a profecia, fala, não, tá na carne. Meu Deus. Ah, é fogo estranho, porque o fogo do palácio era estranho, tá? Sabe por que o fogo do palácio era estranho? Porque todo fogo que queima, todo fogo que é acendido pra atrasar, ou pra contrariar, ou pra prejudicar a palavra de Deus, é fogo estranho. Todo mover que vai contra a palavra de Deus é estranho. Contra. Toda opinião contra é fogo estranho. Toda opinião contra o reino é fogo estranho. Pode ser até ungido, porque era rei. Isso eu aprendi com a minha mãe na fé. E não foi ensinando assim, ó, deixa eu te passar essa informação. Não, aprendi na experiência. Eu vivi uma experiência, e aí, pra quem não sabe, né, nós somos da Global. Aleluia. E somos filhos na fé da apóstola Larissa Fire. e do apóstolo Júnior, Meu né? Deus. Quase ninguém reparou, né? Quase ninguém reparou. Quase ninguém reparou, né? Todo mundo fardado hoje, né? De global, Todo mundo fardado. E eu vivi uma experiência. E pastor, Sim, pode falar. E desculpa te interromper, mas Sim. falando da Global, Sim, é o ministério do avivamento. sim. É o ministério do conserto. Pastor e pastora, o ministério da Global Fire é algo lindo na terra. Eu fico muito maravilhado porque estar debaixo de uma cobertura dessa, né? De um ministério poderoso desse, onde tem pessoas que pagam preço, como o pastor que está falando, né? Para que muitas vidas sejam levantadas, para que a palavra do Senhor seja, né, revelada, né, com maestria, né, Sim. na vida das pessoas. Sim. Por favor, pastor. Então, eu tava Prossiga. dizendo que uma dessas experiências que eu vivi a nível de conhecimento foi, louvo a Deus pela vida da minha mãe na fé, da nossa mãe, né? Das nossas mães, né? Apóstola Larissa Argolo e o apóstolo Júnior Corona. Uma dessas que eu vivi Deus foi essa abençoe. daí. E isso, Deus tá me trazendo agora, tá? Essa revelação. Eu tô anexando agora. Porque no palácio eram ungidos, príncipes e reis. Mas o fogo do palácio era estranho. Meu Deus. Então, o que eu tô entendendo? Tem muito homem de Deus ungido, mas com fogo estranho aí. Meu Deus. Porque eu falei pra você, todo fogo que é contra o mover de Deus, contra a palavra de Deus, contra o conserto de Deus, é fogo estranho. É fogo estranho. É o que nós estamos vendo na palavra. Deus fez alguém pagar o preço. Deus fez alguém escrever. Deus fez alguém estar lá. O profeta se levantou. Tem alguém pagando preço, entregando uma vida de santidade. Quando a mensagem chega, o que o rei faz? Ele pega o rolo, corta e joga no fogo. A Bíblia diz que com canivete ele corta as páginas do papiro e joga no fogo. Tem muita gente que faz isso. Hoje em dia, nas igrejas, tem muita gente fazendo isso daí. A irmã chega pra entregar uma revelação. O que a pessoa faz? Aqui, ó. Ela corta jogando fogo. Ela invalida. Ela humilha. Ela despreza. Às vezes é um pastor. Às vezes é um pai na fé. Às vezes é um amigo. Às vezes é um profeta sendo usado por Deus pra trazer uma palavra de correção, de exortação. Por quê? Porque Deus não quer que sofra o castigo. Deus quer que se arrependa. Mas é mais fácil queimar. É mais fácil cortar. O que é cortar? Bloqueio do WhatsApp. Para de seguir. Meu Deus do céu. Você entendeu? O que é eu cortar? Você liga, não atende mais. Eu vivi uma experiência assim, irmão. Vivi uma experiência assim já.
Terrível. Você entendeu? O fogo do templo ninguém tá querendo. Pagar o preço no templo ninguém tá querendo, entendeu? O que eles querem? Eles querem ficar no comodismo, no confortismo. Não tem temor, não tem tremor. Amém? Meu Deus Então do aqui céu. é a condição de quem entrega. Rasta e manauácia. Se você é essa pessoa que tá pagando preço, se você é a pessoa que tá pagando preço e parece que não tá surtindo efeito, continua fazendo o que Deus tá mandando. Essa é a mensagem. Meu Deus. Continua entregando, não importa o que aconteça. Ah, mas ali não escuta mais, não adianta. A mensagem não é sua, a mensagem é dele. A palavra não é sua, a palavra é dele. Continua pregando, continua orando, continua fazendo, continua limpando, continua entregando. Não importa, irmão. Quem presta conta é ele. Aleluia. Eita, glória. E não adianta fugir, né, pastor? Não adianta. O profeta Jonatas. Nossa. Meu Deus. Ó, o que acontece? Deixa eu só contar um trem pra vocês. O fato das pessoas rejeitarem o que Deus coloca na tua boca não significa que não vai acontecer. Tem coisa que é incondicional. Eu sou um profeta, Deus me usa. Se eu pregar e ninguém ouvir, Fez a sua parte, se eu né? pregar e ninguém acreditar, não vai mudar. 2 mais 2 continua sendo 4. Isso é incondicional. Você entendeu o que eu tô falando? Então, você sabe o que me chama a atenção? É que é melhor você que tá na condição de entregar, é melhor você ser cortado. Porque se eu sou a mensagem, eu sou a carta. Paulo falou que nós somos a carta de Cristo. Sim. Nós somos a mensagem. Deus vai manifestar em mim a mensagem dele para alguém. Meu Deus do céu. Só que se eu sou a mensagem tá na mão do rei sendo cortada. Você entendeu? Então tem muito líder, profeta de Deus, que tá sendo mutilado. Espiritualmente falando, tá? Emocionalmente falando, psicologicamente falando. Tá sendo mutilado por pessoas rebeldes. E que se eu pudesse falar pra você, se eu pudesse escolher, com certeza, eu não entraria não, eu não falaria não, viu? E depois dói, não adianta falar, ai, mas você é profeta, você carrega, você tem que falar, só quem carrega sabe o que é que eu tô falando isso aqui. Entendeu? Só que é o seguinte, é pra você. Prefira ser cortado pelo canivete do homem, prefira ser cortado do WhatsApp, prefira ser cortado do Instagram, prefira ser cortado daquela mesa que não te convidam mais, prefira ser cortado daquele aniversário que não te chamam mais, Aquela igreja. daquela igreja que não te convida mais pra pregar, prefira ser cortado de certo ambiente do que ser cortado da fila do céu. Meu Deus do céu. Prefira ser queimado, porque se eu sou a mensagem é cortada e queimada, né? Prefira ser queimado, porque além de ser cortado, eu também sou queimado, né? Você sabia disso, né? Tem pessoa que chega e fica assim, ó. Esses dias me chamaram de mendigo, só por causa da barba. Não. Meu Deus do céu. Ô, Senhor. Falta E disso. o povo pensa que isso aqui é boniteza, é estrelismo, ou é capricho. Uma O modinha. povo não tem noção que é isso não, fi. Tem coisa que eu não posso nem falar. Meu Deus. E aí, o que acontece? É melhor você preferir ficar queimado ou ser queimado por fazer a vontade de Deus do que ser queimado no inferno. Você pode escolher. O rolo foi queimado. Escuta, deixa eu dizer uma coisa pra você que está Olha nessa aí. condição. Presta bem atenção. Podem queimar o rolo, mas não podem queimar a promessa de Deus na sua vida. Podem Aleluia. queimar o rolo, pode queimar a mensagem que você carrega, Aleluia. pode queimar a sua imagem, pode até falar mal de você, mas não queima o teu chamado. Ai, Chamado meu Deus deu pra você. Podem até tentarem queimar você, ou até queimarem naquele lugar, naquele ambiente, mas escute. Rastebinará subritácia. Tem um lugar onde você não é queimado, porque fogo não queima fogo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você entendeu? Glória a Deus. Fogo não queima fogo. Que fogo? Não é o fogo do inferno. Tem um lugar onde você não pode ser queimado. Aleluia. A Bíblia conta a história de 3 jovens lançados na fornalha. É daí que vem esse louvor. Fogo não queima fogo. São os jovens na fornalha. O fogo não queima fogo. Então queima o rolo, mas não queima o chamado. Queima o rolo, mas não queima a essência. Aleluia. Queima o rolo, mas não queima o propósito. Queima o rolo, mas não queima quem você é. Né? O Gino Trovão fala, pode tocar no meu nome, pode tocar onde quiser, só não toca, quem toca no meu caráter sou eu.
Amém? Vocês estão aí? Amém. Posso ouvir um glória a Amém. Deus? Glória a Deus. Eu já tô que- encaminhando pro final, porque você sabe muito bem que Jeremias é aquele que foi preso, né? Vocês sabem, né? Que Jeremias é Sim. aquele profeta que foi preso por anunciar tudo isso aí. Exatamente. Porque o que acontece é isso, Israel se rebelou, Deus está levantando a Babilônia, Nabucodonosor está vindo de lá para prender Israel, mas Deus quer impedir. Deus não quer entregar Jerusalém para Nabucodonosor. Deus quer que o povo se converta. Esse é o intuito. O intuito de você receber uma palavra dura da sua mãe, do seu pai, qualquer palavra que você ouvir, é porque Deus não quer te castigar. E eu tô falando isso porque eu tava falando aqui na condição de quem entrega. Agora eu tô mudando aqui para a condição de quem recebe. Talvez você foi a pessoa que recebeu uma palavra dura. Talvez alguém falou, você tem que mudar esse seu jeito assim, assim, assado. E você olhou para essa pessoa e você questionou e você achou que era da carne. Meu Deus. E se Deus tá falando é porque ele tá proibindo. Olha só, Deus tá proibindo Satanás de tocar na sua vida quando ele levanta o profeta para falar. Jeremias foi preso. Aí eu volto a dizer, eu prefiro ser preso pelo homem do que ficar preso eternamente nas cadeias infernais. Essa é a ideia. A mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração é sobre isso. Paga o preço, mas faz a obra de Deus. É a obediência Aleluia. profética. Fala aí, Paga fala o aí. preço, mas obedece. Porque Jeremias só fez o que ele fez por obediência. Paga o preço que você tiver que pagar. Porque nos dias de hoje, parece que a balança tá enganosa. Parece que para nós que estamos pagando preço, e para aqueles que estão sentados no palácio, eles estão reinando, eles estão governando. E aí, deixa eu te contar um segredo. Tem um segredo poderoso. Sabe qual que é? Posso falar ou não falo? Pode. falar. Fala ou não falo? Tem um segredo. Olha, vocês falaram, deixa eu falar, agora segura. Tem um segredo poderoso. Aleluia. O fato das pessoas não receberem a mensagem que Deus está colocando na sua boca, não impossibilita de acontecer. Vai acontecer eles crendo ou não. Só que dificulta ainda mais para eles. Porque quando o príncipe queima o rolo, Deus fala assim, agora o castigo vai aumentar. Eita, agora. Meu Deus do céu. Você entendeu? Era só uma tempestade que vai vir, agora vai vir tempestade com tremor. Por quê? Porque vocês rejeitaram o profeta. Então aí tá um recado pra nação, pra bairro, principado, potestade, oxa, hierarquia. Tá um recado pra desde o que limpa o chão até o que tá em cima do altar. Quando você recusa, quando você rejeita, quando você queima, quando você menospreza, quando você rejeita, quando você humilha. Porque eu falei agora, olhando para isso era sinal de humilhação. E quando eu vejo isso, eu tô olhando que tem muitas pessoas nessa condição de humilhação. Prega, mas parece que não é nada. É usado por Deus, mas parece que não tem voz. Deus usa para falar, ninguém tá nem aí. Chama de louco, chama de louco, chama de louca. Deus te usa para falar, Deus te usa para falar, fala que você é fanático. Só que Deus tá dizendo, olha só, não é por vingança, porque o texto tá apontando, eu tenho base para falar sobre isso aqui. O que Deus tá dizendo é que o que aconteceria, aí Deus pega Jeremias e fala assim, ó, eu vou insistir. Meu Deus. Deus fala, eu vou insistir. Vai lá, escreve tudo de novo. Só que agora você vai falar o seguinte, Jeremias. Dobrou o castigo. Meu Deus do céu. Você entendeu? Se Deus tiver que falar de novo, dobrou o castigo. Repete comigo. Deus falou uma vez. Deus falou uma vez. É confirmação, é ativação. É ativação. Deus falou outra vez? Deus falou é outra confirmação. vez. Confirmação. Se Deus falou a terceira, é chamada de atenção. Tem alguma coisa errada aí. Na segunda, Deus fala, você vai escrever tudo que eu falei. E agora eu vou dizer mais. Tem castigo diferenciado para quem rejeitou. Não era a vontade de Deus. Isso aqui é um alerta de temor e tremor para nossas vidas, viu? Eu sei que tem muito fogo estranho rolando aí, mas ainda tem profeta de Deus na casa. Tem profeta genuíno aí. A Bíblia diz agora, nos últimos versículos aí dessa história, que o rei, quando escuta... Ai, Jesus, fico chapado. Que o rei, quando escuta, lê, ele fala assim, manda prender Jeremias. O texto é o 26. Antes deu ordem o rei Jerameel, filho de Rameleque, e Seraias, filho de Aziriel, e Selemias, filho de Abidiel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas... o Senhor havia os escondido. Não, você não entendeu. Não disse que foi o vereador que escondeu. Não disse que foi o prefeito que escondeu. Não disse que foi o empresário que escondeu. Não disse que foi
o dono, o diretor que escondeu. Quem escondeu foi o Senhor. Amém? Amém, Jesus. Amém? Meu Glória a Deus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém. Glória a Então, Deus. quem faz a obra de Deus é escondido debaixo. Por isso que a gente canta, né? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Ó. Meu Deus do céu.